A Saúde na Web traz hoje um tema preocupante. Um dos maiores problemas de saúde pública na atualidade, que é o suicídio. No mundo, a cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a própria vida e a cada 40 segundos, uma pessoa consegue se suicidar. O Brasil, por ser um país populoso, está entre os 10 países com maiores números absolutos de suicídio. Embora apresente uma taxa geral de suicídio considerada baixa pela Organização Mundial de Saúde, os dados apontam que alguns estados brasileiros já apresentam taxas comparáveis aos países apontados como de frequência média a elevada, como é o caso da região sul do país, que lidera a média anual de suicídios. No estado do Rio Grande do Sul, é o estado que tem o maior índice de suicídio no Brasil. Para falar sobre o tema, estamos aqui com a doutora Roberta Grutner, médica, psiquiatra, atua no Hospital Psiquiátrico São Pedro, onde é coordenadora da residência médica e é também integrante do Comitê Estadual em Defesa da Vida e de Prevenção do Suicídio da Secretaria Estadual da Saúde. Bem-vinda, doutora Roberta. O suicídio está entre as 10 maiores causas de morte mais frequentes em todas as idades e é a segunda causa de morte no grupo de 15 a 19 anos. Essas informações são impressionantes quando estamos falando ali, além dos jovens, de crianças. Sim. Nós sabemos hoje que a taxa de suicídio em crianças e adolescentes aumentou em 40%. Isso significa dizer que suicídio mata mais do que HIV no mundo inteiro. Nós sabemos que as crianças, elas tentam suicídio durante a semana e que nós temos, então, neste período, o maior risco. Nós sabemos também que os jovens e adolescentes, eles tentam suicídio e muitas vezes conseguem, infelizmente, cometer o suicídio com fatores de risco, por exemplo, do cyberbullying. O cyberbullying é um problema na atualidade e que traz um risco para o jovem, para o adolescente, vir a cometer suicídio. A questão da faixa etária dos idosos é também relevante na questão do suicídio? Sim, os idosos também cometem suicídio, muitas vezes com o passar dos anos e com a maior idade, né, a melhor idade que nós falamos, os idosos começam a ficar sozinhos e a solidão é um fator de risco, o isolamento é um fator de risco. E essas pessoas, então, sentindo-se sós e desacompanhadas, acabam vindo a cometer o suicídio. Na faixa etária do adulto e idoso, nós sabemos que o momento da semana que é o maior risco é no final de semana, onde as pessoas estão mais sozinhas. E é nesses momentos que a gente tem que estar atentos também. Os homens se matam mais, as mulheres tentam mais. Essa informação está correta? A questão do gênero é importante na questão do suicídio? Sim, as mulheres tentam mais porque usam métodos não tão letais quanto os homens. Os homens acabam usando métodos mais letais e conseguem efetivar o suicídio. Mas isso não nos traz o que a gente chama de despreocupação em relação ao gênero feminino, porque sabemos que na medida em que alguém tenta suicídio, 3 semanas após é um período de risco onde ela vai tentar de novo. E sabemos também, epidemiologicamente, que na 5ª tentativa a pessoa consegue vir a se suicidar. Então, quando uma pessoa tenta o suicídio, nós precisamos estar atentos e oferecer para essa pessoa um acompanhamento multidisciplinar e médico, através de acompanhamentos semanais, muitas vezes diários, até o risco vir a ser esbatido. Ao que estaria associado o comportamento suicida, né? Quais os fatores de risco para o suicídio? Existem vários fatores de risco para o suicídio. O suicídio é ele é resultado de, em 90% dos casos, de transtornos mentais e comportamentais, onde depressão e uso de álcool e outras substâncias são os principais fatores, né, que podem causar, então, a pessoa apresentar a tentativa de suicídio e cometer o suicídio. Além disso, o maior fator de risco é a tentativa em si. Então, uma pessoa que já tentou o suicídio,
ela tem mais risco de vir a tentar novamente. Uma vez que as doenças mentais estão associadas ao suicídio, um diagnóstico precoce e um tratamento adequado são elementos de prevenção fundamentais. A gente precisa poder estar atento aos sinais que essas pessoas trazem e acabam nos mobilizando. O que significa isso? Significa que para evitar o suicídio precisamos ter uma escuta sensível. E escuta sensível é poder ter uma informação e, através da informação, se prevenir. De 10 mortes por suicídio, 9 são evitáveis. O suicídio não é um problema somente da saúde pública. Ele é um problema de todos nós. Toda a sociedade tem o dever e o direito de ter essa informação para poder salvar vidas. A gente sabe que nesta força-tarefa que estamos fazendo, que é o Setembro Amarelo, nós podemos trazer informação para todos e cada um pode salvar vidas. O suicídio pode ter alguma relação com a hereditariedade, com a genética? Quer dizer, se alguém da família cometeu o suicídio, essa família tem que ter alguma preocupação para que outro caso aconteça? Sim. Nós sabemos que as doenças mentais, os transtornos mentais e comportamentais, eles têm fatores que são genéticos, ou seja, transmitidos de pai para filho. Sabe-se que uma família que tem um ente querido que cometeu suicídio, as pessoas dessa família têm mais risco de ter algum transtorno mental e, consequentemente, risco de vir a cometer suicídio. Nestes casos, é importante atentar que os sobreviventes, que são todos aqueles familiares que sobreviveram a um ente que veio a cometer suicídio, eles podem vir a adoecer. Por isso é tão importante a gente prevenir. Porque no momento em que estamos prevenindo um suicídio, nós estamos possibilitando saúde para 6 a 10 pessoas, que no caso de o ente querido vir a cometer o suicídio, elas poderiam adoecer. Isso já está bem documentado na literatura. As tentativas de suicídio são, na verdade, um número muito maior que os casos notificados. Como são feitas essas notificações? Se acredita que para cada suicídio cometido, existem 20 a 30 tentativas. Significa que nós devemos poder acessar todas essas tentativas para poder atuar na prevenção de uma forma mais eficaz, sabendo como fazer, ou quais são as populações, quais são os locais onde tem mais risco, quais são as faixas etárias que estão mais vulneráveis. Então, através da notificação obrigatória pelo SINAM, a gente tem acesso a todo um banco de dados, onde a gente vai poder também trazer para a população muitas atividades e inclusive até intervenções focadas em determinados grupos. Nós temos várias formas de prevenir. Nós temos formas que são a atuação na comunidade, formas específicas para determinados tipos de pacientes, para determinados tipos de afecções. Então, a notificação compulsória, ela é importantíssima e ela pode ser feita por todos os trabalhadores da saúde. Não precisa ser médico para fazer uma notificação obrigatória, né, que é a notificação do SINAM. Não precisa ser médico. O assistente social, o enfermeiro, a psicóloga, o terapeuta ocupacional que estiver atendendo e assistindo um paciente e este vir a tentar cometer suicídio, este profissional pode fazer a notificação e é valiosíssimo, porque através da notificação nós poderemos seguir, acompanhar os casos e possibilitar um tratamento adequado para essas pessoas, buscando o esbatimento desses sintomas e o bem-estar desta pessoa e também, né, a melhora dos sintomas, enfim, e a possibilidade de um tratamento adequado. Ao identificar uma pessoa que tem essa intenção de se matar,
Uma pessoa que é leiga, que não é da área da saúde, como é que pode fazer para ajudar essa pessoa? Como fazer para encaminhar para um acompanhamento, uma ajuda? Nós temos o que a gente chama de porteiros guardiões, que são os porteiros sociais. Essas pessoas, nós somos agentes dessa mudança, e essas pessoas podem identificar alguém que está em risco com frases de alerta. Essas frases são: eu não quero mais viver, a vida não vale mais a pena, eu trago muito trabalho para os meus familiares, para os meus amigos, eu não devo estar incomodando, era melhor se eu tivesse morto, seria melhor morrer, não tenho por que estar vivo, eu quero morrer. É importante dizer que para as crianças existem frases de alertas um pouco diferentes. Tem crianças de 6, 7 anos que dizem para os pais: pai, por que, ou mãe, por que eu estou vivo? Eu não quero estar aqui, por que tu me tirou da tua barriga? Eu não queria ter nascido. Para as crianças, as frases são um pouquinho diferentes. Eu queria voltar para a barriga, eu não queria estar aqui, eu não quero estar aqui, eu quero ir embora, eu não quero mais estar junto. Então, são frases de alerta que devemos estar atentos e buscar ajuda. Existe vários mitos em relação ao suicídio, e a gente precisa estar atento para não entrar na questão do preconceito, porque o preconceito nos traz algo que é terrível, que é a não possibilidade de oferecer para essas pessoas tratamento. A gente sabe que setembro é um mês, é o Setembro Amarelo, que tem a intenção de alertar as pessoas sobre a prevenção do suicídio. Quais as atividades que já estão sendo programadas, se é que pode nos adiantar, e quais as atividades que o Estado vai estar inserido? O Comitê Estadual em Defesa da Vida e Prevenção do Suicídio está organizando, com várias secretarias, muitas atividades no Estado para poder trabalhar e informar sobre o Setembro Amarelo, que é o mês mundial de prevenção do suicídio. No Hospital São Pedro estarão sendo organizadas atividades de educação continuada. A Secretaria Estadual da Saúde está fazendo e organizando atividades de educação continuada, cursos de capacitação, cursos de poder trazer para todas as instâncias do nosso estado a informação sobre prevenção do suicídio. Nós teremos também atividades com a comunidade, em parques, na Redenção, em estádios de futebol, com artistas e com atletas que estarão trazendo para a população esta informação valiosíssima. Há possibilidade de prevenir o suicídio. O suicídio é prevenível e ele está em nossas mãos poder transformar esses números tão impactantes e essas mortes que são precoces e devidas a uma doença tão grave poderem ser evitados. Como o São Pedro tem atuado nos casos de suicídio, né, que são trazidos aqui para o hospital? O Hospital São Pedro é um hospital especializado em psiquiatria. É um hospital pioneiro na área da psiquiatria no Brasil inteiro, e nós aqui dentro tratamos as pessoas com as afecções de transtornos mentais e comportamentais agudamente. Então as pessoas são trazidas para cá com risco de suicídio, nós esbatemos esse risco e as pessoas retornam para casa. Nós temos no hospital tanto tratamentos que muitas vezes são necessários, como internação hospitalar em casos agudos onde a pessoa está em risco iminente de vida, e essas pessoas entram no hospital, recebem um tratamento especializado em psiquiatria multidisciplinar e retornam para casa em no máximo 20 dias e sem risco. Nós também temos aqui no hospital tratamento ambulatorial, onde a pessoa é avaliada, existem triagens que são feitas, então as pessoas são encaminhadas, estão em sofrimento
estão em avaliação, e nós fazemos essa avaliação pormenorizada, individualizada, multidisciplinar, e no caso de não ter um risco iminente de vida, essas pessoas fazem um tratamento ambulatorial e conseguem, durante um período aí de até 6 meses, esbater os seus sintomas e ter uma vida completamente normal. Saliento que, cada vez mais, nós temos na psiquiatria e na saúde mental a possibilidade de trazer para a vida dessas pessoas que sofrem de transtornos mentais e comportamentais alívio do sofrimento e qualidade de vida. Nós agradecemos as informações trazidas pela doutora Roberta Grutner, médica psiquiátrica aqui do Hospital São Pedro. E se você tiver alguma dúvida, alguma questão que gostaria de perguntar para a doutora Roberta, pode encaminhar as perguntas para o www.hospitaisestaduais.blogspot.com.br, que responderemos, ou pelo Hospitais Estaduais/Facebook. Aqui é Lia Magalhães, no programa Saúde na Web, produzido pelo Departamento de Coordenação dos Hospitais Estaduais da Secretaria Estadual da Saúde. Até a próxima.